Shalom, graça e paz, paz do Senhor. Enfim, seja abençoado e seja bem-vindo a mais um Papo de Bíblia, esse programa que o Senhor tem colocado para abençoar famílias e abençoar pessoas. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. E hoje nós temos um programa muito especial, porque nós temos aqui o pastor Leandro Pires, que vai estar trazendo uma palavra junto conosco nesse Papo de Bíblia, aqui nessa mesa maravilhosa. E eu tenho certeza que Deus vai impactar a sua vida. E olha o tema desse Papo de Bíblia de hoje. Deus escolheu você. Glória a Deus. Talvez você fale assim, mas quem sou eu? Não, é você mesmo. Essa palavra é para você. Deus escolheu você e eu tenho certeza que o Senhor vai falar poderosamente conosco. Então, já peço a você, ok? Já pega a sua Bíblia, senta aí na mesa ou já vai para o sofá com a Bíblia na mão, com a sua família, é claro, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E antes de você fazer isso, pega seu telefone, clica lá, compartilha, comenta, envia para alguém, porque eu tenho certeza que hoje vai ser especial. Então já vamos entrar aqui, a pastora Poliana está aqui conosco, né? Antes de eu ler aqui, deixa eu apresentar aqui o nosso convidado, pastor. Olá. Pastor, fala um pouquinho com a gente aqui, amém? Olá, pastor Márcio, pastora Poliana, a paz, Paz. graça e paz, Shalom Adonai, Oh, glória! só o Senhor é Deus, a gente, aqueles que amam ao Senhor, pastor, eles se alegram de estar juntos, Sim. Verdade. né? Cada um tem uma saudação, mas todas elas é liberando paz, porque é aquilo que nós temos em nossos corações. É Glória a verdade. E quero agradecer o convite de todo o meu coração, Amém. agradecer Honra é mesmo nossa. pelo convite, de poder estar aqui com vocês no Papo de Bíblia, conduzir essa palavra ao coração dos irmãos, e tenho certeza que assim como um dia a palavra foi ministrada em meu coração e hoje eu posso estar sentado aqui, essa palavra vai chegar ao coração de muitos Eu creio. Glória e a Deus Deus. vai ministrar, Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus Nós vai transformar, cremos. porque como o Senhor disse, a palavra pode ser usada pelos nossos lábios, mas a unção que tem atrás da palavra é o Espírito Santo que verdade. libera. Isso aí. Então, a paz a todos, que o Espírito da palavra possa chegar no coração de vocês, inundar a casa de vocês, o trabalho, Em o nome carro, do no Senhor ônibus, onde Jesus. você estiver. Aleluia. A unção do Glória a Espírito Deus. Santo vai penetrar dentro do seu coração e vai trazer uma transformação, porque você vai ter a certeza que você não está aqui por acaso. Você Glória a foi Deus. escolhido. Então, Deus me colocou um versículo aqui que a gente vai, no decorrer do nosso bate-papo, Vamos eu vou lá. falar. E eu quero que todos entendam esse versículo. Porque não existe uma pessoa que colocou os pés na terra que não foi um escolhido de Deus. É verdade. Nenhuma. Até os maus. A escolha de ser bom ou não é da pessoa. Mas a escolha de colocar essa pessoa na terra foi de Deus. É verdade. Então, irmãos, sua Bíblia aí, vamos aqui o capítulo que deu escolher esse tema. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 12. Pastora Poliana faz a leitura para nós. Você que está em casa, acompanha e abre a sua Bíblia aí, Vaz. Deixa Deus te usar também. Posso começar do 11? Pode. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Glória a Deus. Que palavra sensacional, extraordinária. Poderosa. O que eu gosto aqui nesse texto, pastor e pastora Poliana, do versículo 12 que diz assim: Então o Senhor disse a Samuel: É este. Deus não erra na escolha. Então você que está em casa, Deus está falando para você: É este. É isso. É este. É essa.
É isso que Deus faz. E quem era Davi? Desconhecido. Talvez você tá aí e ache desconhecido, mas eu quero falar para você que Deus, ele acha você aonde você está. Eu gosto muito do Provérbios, capítulo 15, versículo 3, que diz assim: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Deus sabe onde você está. Deus contempla o que você está fazendo. Quem era Davi? Era um jovem reto, justo, adorador. Era um homem que estava voltado com seu coração para Deus. Ninguém sabia, mas Deus sabia. Ninguém viu o que Davi estava fazendo, mas Deus viu o que ele estava fazendo. E o que ele estava fazendo atraiu a atenção de Deus. Em Jó, no capítulo 1, característica de um homem que Deus procura era a característica de Jó. Sim. Jó era um homem justo, fiel e se desviava do mal. Davi era dessa mesma forma. Foi por isso que Deus se atentou a ele. Então, os olhos do Senhor vai achar você que está aí. Em Você nome que é de Jesus. justo, que é correto, que é fiel, que se desvia do mal. Deus está olhando para você e eu quero liberar uma palavra para você logo, logo. Ele vai te tirar do anonimato. Glória a Porque Deus. esse é o Deus que nós servimos. E ele te escolheu. Não é isso, meu pastor? É isso aí, pastor. E o senhor falando aí, eu queria até voltar um pouco à história e fazer só um comentário a respeito de Saul. Nós sabemos que o fim da história de Saul não foi boa. Uhum. Mas só que quando a gente olha para a história de Saul, o início foi bom. Sim. O início foi semelhante a de Davi, Sim. porque o Saul estava perdido atrás das mulas, também cuidando de animais do pai. Sim. Assim como Davi estava cuidando dos animais, das poucas ovelhas. O pai de Saul tinha poucas mulas e ele também estava procurando. E o interessante é que os dois estavam distantes do profeta. O Sim. Saul já estava perdido e não encontrava os animais que o pai pediu para ele procurar. E aí, numa conversa com o auxiliar dele, ele falou assim: ó, tem um homem de Deus em tal lugar, e se a gente for lá, ele vai falar onde estão os animais. Porque ele não sabia que ele poderia ser um escolhido. O Davi estava lá cuidando de poucas ovelhas, seja 15, 20, 30 ou 100, mas era poucas. E ele estava lá completamente distraído. Mas aqui que está o segredo de Deus. Eu posso estar atrás de uma mesa, hoje eu trabalho atrás de uma mesa, você pode estar, às vezes, atrás de um caixa de um mercado, você pode estar ali com uma caneta na mão, como um advogado, um juiz, um promotor, pode ser um empresário, você pode estar, nós podemos estar em qualquer lugar, mas o pastor Márcio falou assim: os olhos do Senhor estão sobre nós. Aleluia. E a palavra dele, para se cumprir, vai nos alcançar aonde nós estivermos. Em nome de Verdade. Jesus. Mas, pastor Leandro, e se eu estiver perdido nas drogas? Se meu filho estiver perdido nas drogas? E se minha filha estiver perdida na prostituição? Os olhos do Senhor não se fecham. É verdade. Os olhos do Senhor procuram. Jesus disse que quem precisa de médico é o doente, não é o que está são. Verdade. Então hoje, talvez os olhos do Senhor, ele está mais fixo naqueles que estão perdidos nas drogas, na prostituição, do que até mesmo em relação ao Leandro. Porque ele diz assim: bom, o Leandro eu já salvei, já garanti, ele está ali, faz a minha vontade, eu só vou cuidar para o inimigo não tocar nele. Mas tem o filho de alguém que está perdido, que está em oração, e Deus fala assim: acalma o teu coração, minha filha, porque os meus olhos nunca saiu de cima dos seus filhos. Glória a Ele Deus. procura, ele vai atrás. Ah, mas eu tenho alguém que está no hospital, eu tenho alguém que está atrás das grades da prisão. Deixa Deus fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra. Talvez a prisão para um é as poucas ovelhas que o Davi estava cuidando, Verdade. no anonimato. Mas os olhos do Senhor estavam ali. Aleluia. Os olhos do Senhor estavam. Samuel não sabia que existia Davi. Não sabia, porque ele chegou lá e falou assim: eu quero ver teus filhos. Samuel sabia quem era Davi? Não. Não tinha noção que o Davi existia na terra. Só que Deus já sabia de Davi. Há muito tempo antes. Glória a E ele falou: Deus. vocês podem esconder Davi aonde vocês quiserem. Os meus olhos acham ele. Se vocês me permitirem, uma vez Deus me deu uma analogia e eu achei muito interessante. Eu estava em oração e Deus falou assim: você sabe como que é encontrar vocês? Para mim? Falei: não. Ele falou assim: ó, pega um grãozinho de areia, bem aquele um grão mesmo, aquele que é imperceptível aos nossos olhos,
pinta ele com esmalte de vermelho e vai lá no monte de areia, ou aqui que nós moramos em Vitória, à beira-mar, vai lá, pega esse grãozinho de areia e joga naquela areia e mistura. E volta lá e procura ele. Eu falei, Senhor, é impossível achar. Ele falou assim, para Deus não há nada impossível. Glória a Deus. Eu acho o pontinho vermelho ali. E naquele dia, pastor Márcio e pastora Poliana, de você que está me ouvindo, naquele dia, 20 anos atrás, Deus disse assim para mim, e você é o pontinho vermelho. Glória a Deus. Eu te achei. Eu te achei. Ah, depois da minha conversão, 1 ano, 2 anos depois da conversão, as pessoas falavam assim para mim, ah, mas você tem vantagem de nascer num lar evangélico, né? Às vezes seu pai é pastor, a sua mãe, eu ria. Mas eu ria, por que você tá rindo? Eu falei assim, eu sou o único convertido da minha família. E onde Deus me achou? Aonde? Foi no meio do alcoolismo, 11 Olha anos de aí. alcoolismo, prostituição. Foi lá perdido como muitas das vezes hoje estão. Por isso Sim, que eu estava falando aqui, e eu tenho certeza que Deus está falando ao coração de alguém. eu tenho Não, certeza não também. tem, ah, mas meu filho, o meu marido tá todo perdido. Eu acho que o meu casamento acabou. Calma, ora, deixa Deus achar. Glória a Os Deus. olhos dele já tá ali. Aleluia. Já tá ali. Não é a ansiedade, a tribulação. É a fé. Verdade. Porque quanto mais ansioso e medroso eu tiver, menos fé eu demonstro para Deus. Sim, A fé é o oposto do medo. Então verdade. eu oro e falo assim, Deus, eu confio, eu sei que o Senhor está indo lá para guardar, para proteger, para colocar de volta em casa. Aleluia. Ah, mas meu marido foi embora com outra. Não tem problema, ele deixa o outro e volta e bate na porta e fala assim, eu quero voltar e eu quero ir para a sua igreja. Eu quero ir Aleluia. contigo e mudar. Glória a Deus. Eu quero ir para a igreja, eu quero me converter, eu quero seguir esse Deus que você segue, porque depois que você entrou lá, você mudou. E foi a tua mudança que me incomodou. Aleluia. Mas hoje eu vejo que a tua mudança é aquilo que eu preciso. Aleluia. Eu vou falar assim, é o filho pródigo, é o marido pródigo, é a filha pródiga, é a esposa pródiga, seja o vô, seja quem for. É aquele que um dia vai falar assim, lá na minha casa eu tinha muito mais do que eu tenho aqui hoje. Eu acho interessante aqui, pastor, no capítulo 16, a partir do versículo 13, que fala o seguinte. Então Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então, a partir do momento que ele foi ungido, a vida dele mudou literalmente. Isso eu fico maravilhado com esse texto, porque a partir do momento que Deus nos escolhe e ele nos enche com o teu Espírito Santo, a sua vida muda. E a gente vê isso na história da Bíblia Sagrada. Os 12 apóstolos, é claro quanto eles mudaram a partir do momento que eles foram cheios do Espírito Santo. Com exceção a Judas que morreu, né? Mas os outros 11, né? Eles foram impactados. É notório a vida deles sem a presença do Espírito Santo, ali atuando diretamente, e com a presença do Espírito Santo, eles cheios do Espírito Santo. Atos 2 é um marco na vida deles. Nunca mais eles se acovardam de pregar, agora eles são valentes no pregar, valentes no falar, eles são ousados em transmitir a palavra de Deus. Milagres acontecem extraordinário. Quem não lembra daquela cena de Atos capítulo 3? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Então, assim, isso foi possível e nós vemos isso com tanta autoridade, né, por conta da presença do Espírito Santo. No capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, após esse milagre, eles estão diante dos homens que armaram para matar Jesus. E naquele primeiro momento eles fogem, agora não. Agora eles encaram. O que deu essa ousadia, esse poder, esse conhecimento? Foi a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, né? Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo que o segredo da vitória de Davi é porque o Espírito Santo estava nele. Então, me chama muita atenção, porque, como o senhor disse muito bem, né, às vezes Saul começou muito bem, mas termina e a gente precisa tomar cuidado aqui. Não é apenas como você começa. A sua vida tem que ser vigiada no começo, no meio e no final. Começo e no meio e no final. Porque nós vimos aqui homens de Deus, por exemplo, como Sansão, que também teve uma vida tomada
E a mesma expressão que usa aqui, apoderou-se de Davi, é a mesma expressão que usa para Uhum. Sansão. Uhum. Mas olha o fim trágico de Sansão. Sansão foi cego. E Deus permitiu que isso acontecesse na vida dele, porque a soberba tomou conta. Então, é extremamente importante que nós venhamos ter ciência que nós fomos escolhidos. Sim, você que está aí, você foi escolhido sim, mas cuidado. Cuidado com a sua trajetória, porque mesmo você sendo homem de Deus, uma mulher de Deus, tu pode cair. Mesmo você sendo um homem de Deus, um ungido de Deus, você pode cair. Tanto que Davi considerava Saul um ungido de Deus. Ele falou: não vou tocar, porque Saul é problema de Deus, porque Deus ungiu. Eu não vou tocar nele. Então ele era ungido, mas ele caiu. Ele foi um escolhido, mas ele caiu. Então, por mais que nós somos um ungido, escolhido, precisamos ter cuidado para que nós não possamos cair. Porque nessa terra, nesse momento que nós estamos aqui, nós temos 3 grandes, poderosos inimigos, que é o mundo, a carne e o diabo. E esses 3 inimigos, eles se juntaram para nos destruir. Mas é por isso que nós temos a presença de Deus. Por isso que nós temos o Espírito Santo, que foi... o Espírito Santo, ele foi o trunfo no ministério de Jesus. Lucas capítulo 5 vai dizer, Jesus cheio do Espírito Santo. Então, o segredo do sucesso do ministério de Jesus foi ele estar cheio do Espírito Santo. E o segredo do sucesso no ministério de Davi é porque também, mesmo na velha aliança, ele era cheio do Espírito Santo. O texto é claro. E o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Naquele momento que ele foi ungido, ele ficou cheio da presença do Espírito Santo. Então ele já era um homem que tinha tudo para dar certo na vida. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, foi covardia o restante. Amém, pastor? Não é É isso? isso aí mesmo, é isso aí. E é interessante que não é por falta da presença do Espírito Santo. Não é por falta da presença de Deus na terra. Deus, o poder do Espírito Santo, ele não é limitado. Tipo, se Deus der 100% para um, ele não vai ter nada para o outro. A herança de um pai, ele pode dividir, como o do filho pródigo. Ele foi lá, Sim, rachou no meio, né? Lá na minha terra fala rachou, né? sim. Ele dividiu no meio e deu 50% para o filho mais novo e o restante ficou ali para o mais velho ficar cuidando. Mas teve um limite, o mais novo saiu e gastou. Agora, a herança de Deus, ela é ilimitada. Deus, ele pode colocar todo o poder dele sobre um homem e ainda permanecer com todo o poder para liberar sobre Glória a todos. Deus. Glória a Deus por isso. Ou seja, o Davi recebeu uma unção que mudou a vida dele? Sim. Mas e o Saul? E o Salomão? E outros reis, profetas, sacerdotes, pastores, líderes, cristãos no geral? Então não é a falta, tá? O que eu quero trazer aqui no entendimento não é a falta da presença de Deus, esse início que Deus coloca até a fogo, mas é quem está disposto a manter. Verdade. A grande diferença do primeiro rei para o segundo não foi Deus colocar ou não o Espírito, foi quem valorizou aquilo que Deus deu. O Saul desprezou, mas Davi falou assim: eu não desprezo, eu não vou só segurar, eu vou multiplicar ele. Por isso que você vê em Salmos, o Davi não tem um salmo, Verdade. É o maior escritor dos Salmos. né? Isso aí. O Davi não tem só uma oração. Ah, mas eu sou pecador, pastor, é diferente. Davi também era. E pecou mais do que Saul. O pecado de Davi foi muito mais gravíssimo, né? Vamos dizer assim, do que o de Saul. Mas pastor, então por que Deus rejeitou um e o outro não? Porque Deus ele mede com a nossa medida, ele julga com o nosso julgamento, ele pesa com o nosso peso. Porque ele fala: assim como você julgar, eu vou julgar, assim como você medir, eu vou medir, e assim como você pesa, eu vou pesar. Ou seja, o Saul, ele pesou e julgou de um jeito. Aí eu não preciso do Espírito de Deus para reinar. O que eu preciso é de uma coroa e de uma espada. Isso eu já tenho. Eu preciso de uma cadeira que me dê poder. Isso eu já tenho. Então eu mando do meu jeito. O Davi falou assim: nada disso me serve. Sim. Nada disso. Tanto é que a vida inteira, depois que ele começou a ter filhos, e principalmente para Salomão, a gente vê isso lá em Provérbios, o Davi, ele insiste com Salomão: filho meu, de tudo que você tem que buscar nessa vida, busca sabedoria. É isso.
Ele não falou busca riqueza, busca inteligência, não, busca sabedoria, busca sabedoria. Até quando Salomão tem a visão, né, uma coisa que Deus uma vez me chamou a atenção, que Deus apareceu para Salomão numa visão, que seria um sonho, vamos dizer assim, né? Eu não tenho controle, não sei vocês têm controle do sonho de vocês? Não tem. Eu não tenho. Mas quando Deus chega para Salomão e fala o que você quer, num sonho ele diz, eu quero sabedoria. Por quê? Aquilo estava enraizado, porque era o que Davi tinha dentro dele. A excelência. Porque a sabedoria só pode vir do alto. Aqui na Terra a gente tem Sim. conhecimento, inteligência, mas a sabedoria ela vem do alto. Então, ali a gente entende que o Davi ele toma uma decisão diferente. E não é o início da nossa vida. A gente vê assim pessoas, nossa, mas o fulano, ele começou tão bem, e por que ele desviou? Ah, mas é por causa dos problemas de dificuldade. Problema de dificuldade todo mundo tem. Verdade. Agora eu pergunto para um amigo e amiga que está me assistindo. No momento de dificuldade, no momento de tribulação, nós vamos fazer como Saul, vamos atrás de necromante, naquilo que Deus fala para não ir? Ou eu vou lá para os pés de Jesus e falo, só sai daqui quando você me responder. Sim. Eu só saio daqui quando você me der a resposta. Por quê? Vamos pensar assim, né? Se Deus nos separou, e eu creio nisso. Primeiro, Deus nos escolheu. Sim. Depois, ele nos trouxe para a presença dele, hoje como filhos. E nos ungiu com o Espírito Santo. Por que ele vai nos abandonar? Um dia, se vocês me permitirem, eu tava, não sei se vocês já discutiram com Deus, brigaram com ele, ficaram chateados com ele, bravo. De vez Né, em quando é uma bate-boca, resenha o Senhor assim. me abandonou, o Senhor me deixou. Às vezes você está passando por isso, às vezes já passou. Ah, mas Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não está comigo, a dificuldade eu já passei, né? E de vez em quando, em casa é assim também, fala, meu Deus, né? Como que é um negócio aí? E aí Deus falou assim para mim, Leandro, presta atenção numa coisa, se eu tivesse abandonado você desde o dia que você nasceu, você não estaria aqui. Porque um dos inimigos nossos, que é o diabo, o próprio Jesus disse que o inimigo, o ladrão, ele vem senão para a primeira coisa vai matar. Deus já falou assim para mim, se eu não estivesse olhando e cuidando de você desde o dia que você nasceu, você já estaria morto. Segundo ponto, se eu cuidei de você quando você estava tudo torto, Imagine porque agora, né? agora que você anda na minha vontade, eu vou te abandonar. Glória a Deus. Terceiro, agora que eu coloquei você na direção do meu propósito, por que eu vou deixar você sozinho? Acabou. Aí a paz volta. Não, aí você fala assim, opa, peraí, não é Deus. Às vezes é eu que tirei um pouquinho, né? Se você for lá na tua antena, a gente for numa antena, né? Hoje tem aquelas antenas que ligam no satélite para celular. Se você tirar ela 1 milímetro aqui no pé dela, lá no satélite, foi centenas de milhares de quilômetros. Então, se o meu posicionamento aqui for um pouquinho fora, daqui lá no céu, eu saio muito do propósito de Deus. E o Davi falou assim, eu não posso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele está dizendo assim, olha, se eu estiver na revelação da palavra, jamais eu vou sair do caminho. E foi onde o Saul errou. E o Davi não. Por isso nós estamos trazendo Mais aqui... que ele tinha falha, né? O que mais ele tinha falha. Por isso nós estamos trazendo até aqui a história de Davi. Porque ele foi um escolhido. E ele entendeu. Ele teve um insight. Ele falou, eu fui escolhido. Ele não abriu mão disso. Mesmo que ele foi desprezado por muitos, ele falou assim, não foi o homem que me escolheu, não foi meu pai, minha mãe, meus irmãos, não foi o rei, não foi os meus inimigos, foi Deus. Pastor Márcio, foi Deus. Glória a Quem que Deus. escolheu o senhor? É Deus. Deus. Quem escolheu você, a senhora, Amém. pastora? Foi Deus. Quem que escolheu Amém. você, meu amigo? Aleluia. Não, mas foi o pastor que me escolheu e colocou na portaria. Não, mas foi o meu patrão. Não. Se Deus não permitir, ninguém tinha nem olhado para você. Aleluia. Não teria. Acho bem interessante, né, que você falando, né, sobre a questão de ter essa convicção de que foi Deus que escolheu. E Davi, ele tinha essa convicção, tanto que ele não questionou nem brigou pelo reinado, vamos colocar assim, né? Fui ungido, então agora eu quero ir lá e assumir. Ele tinha convicção que foi escolhido, que Deus o escolheu, mas ele também soube aguardar com sabedoria, com inteligência, o momento certo, onde Deus iria agir na vida dele como rei. Então, eu acho super interessante e super simples, imaginando, né? Você é ungido, é escolhido entre os seus irmãos, é ungido, e eu fico imaginando, se fosse eu, não sei se eu teria essa humildade toda, né? De ficar ali escondidinho, de voltar lá para as minhas poucas ovelhas e cuidar. E Davi fez isso.
Ele não requereu isso de Deus. Ah, o Senhor me ungiu, então agora eu quero assumir. Não. Ele continuou levando a vida que ele já levava, mas que era uma vida com Deus. Ele voltou para as poucas ovelhas, continuava louvando, continuava tocando a sua harpa, esperando, firme no propósito, esperando o momento certo de Deus agir. Talvez Deus já te escolheu, já te deu uma promessa, tem um propósito para você, e você está questionando, Senhor, quando? Acalma teu coração. Cuida das tuas poucas ovelhas, enquanto isso o Senhor está preparando o palácio para você. Isso que a pastora falou é muito interessante, porque quando Deus te escolhe e ele aponta o caminho que você vai, é extremamente importante você entender que ele vai te dar todas as possibilidades para você chegar lá. Todas. Todas as possibilidades. Foi o que aconteceu com Davi. Davi estava lá no pasto, cuidando de ovelha, e Deus, é você que eu quero para ser rei. Aí Deus fala agora, vou te introduzir no lugar que você vai começar a habitar. E é assim que Deus faz. Talvez você que está aí fala bem assim, puxa, minha vida está mudando. Ó, Deus já falou com você e ele começa a mexer as peças para encaixar você onde que ele quer te colocar. Foi assim que aconteceu com Davi. No versículo 18, vai dizer assim, ó, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa e é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Olha Deus soprando o nome de Davi, porque Davi estava onde? Lá cuidando das ovelhas. Ele nunca ia ser rei cuidando das ovelhas. Aí Deus falou assim, não, eu falei, então vou começar a mover para ele chegar no lugar que eu quero. Ele precisa acostumar com o ambiente. Ele precisa começar a estar com as pessoas. E eu vou colocar situações para promover Davi. Então, o gigante, o Golias, foi a situação que Deus colocou para promover Davi. Talvez você está na sua casa, passando por essa adversidade e você está reclamando. Para de reclamar e entenda. É Deus colocando essa situação para te promover. O gigante foi para a promoção de Davi. Ninguém conhecia Davi. A partir daquele momento que Davi vence o gigante, ele começa a ser conhecido em todo o território de Israel. Verdade. Todas as pessoas começaram a ouvir. Tem um guerreiro. O que ele usa? Espada? Não. O que ele usa? Ele usa uma pedra. O que mais que ele faz? Ele toca. Mas quem é ele? Eu não sei quem é ele, mas eu sei que Deus está com ele. Deus vai Aleluia. soprar o nosso nome e vai Aleluia. soprar o nosso nome para que as pessoas possam ver que Deus está com você. O sucesso da vida de Davi não estava na sua força. Estava em quem ele carregava. E a pergunta é, quem você carrega? Você é escolhido, mas está confiando na sua força? Davi vai dizer no Salmo 19, uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluias. Amém. Por que ele vence Golias? Porque ele faz menção do nome do Senhor. Você vem contra mim com espada e com lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando eu olho essa história de Davi, eu vejo que assim, os ambientes que nós estamos inseridos, é Deus que está nos colocando para que a gente possa chegar mais rápido no propósito. E a gente está reclamando. Então, gente, você que está aí do outro lado, não reclame do gigante que está se levantando. É isso aí. O gigante está se levantando, mas ele vai cair, porque ele vai promover você e você vai ser promovido. Eu não tenho dúvida nisso. Isso aí. Amém, meu pastor? Amém. E uma coisa bem interessante de 3 questões que o pastor Márcio falou, e eu quero falar com você que está assistindo aqui agora e nos ouvindo. Veja que quando Deus encontra Davi, ele está pastoreando ovelhas. Uhum. Quando Davi encontra o gigante, ele está com pedras e para arrancar a cabeça do gigante ele pegou a espada. Mas quando ele foi ao encontro de Saul no palácio, ele tinha uma harpa.
E às vezes as pessoas, elas pensam, elas insistem em ir para todo lugar que Deus vai levar ela quer levar o mesmo instrumento que ela está usando. Verdade. Forte Ela esse. não sai da zona de conforto dela, né? Ah, mas eu sempre fiz assim, eu fui bom naquilo, eu sei fazer assim. É uma pessoa que às vezes ela muda de ministério, ela vê os defeitos, mas ela não vê que Deus está mudando ela. Às vezes Deus muda a pessoa de bairro, de cidade, de estado, e ela coloca os defeitos e eu falo assim, você não está entendendo. Eu estou mudando você, não estou É. mudando você de lugar, eu estou mudando você, eu estou mudando o Aleluias. teu interior. Às vezes o gigante não é para nos destruir, não é para nos matar. Preste atenção, o gigante é para te mudar. Aleluias, é verdade. É para mudar. Imagina se ele entra no palácio com uma espada. O Saul fala: Você veio para me acalmar ou você veio para me matar? E o Saul lá na frente perseguia ele com uma harpa na mão. E se ele entra com uma espada? Verdade. E se ele vai cuidar das ovelhas com espada, Sim. ao invés de um cajado? E se ele vai atrás do gigante com uma harpa, ao invés da pedra? Porque ele vai atacar a harpa? Não, ele tinha que tacar uma pedra, ele tinha uma funda. Então, amigo, amiga, você é escolhido de Deus. E se você está nos ouvindo e entende que Deus te escolheu, deixa ele falar com você qual é a arma que você tem que usar onde você está. Aleluia. E às vezes, só me permite, às vezes você está no campo de batalha com uma espada na mão, mas quando Deus colocar você diante de um rei, não leve a espada, leve uma harpa. Sensacional. O que eu acho interessante aqui também, em cima disso que o senhor falou, que veio aqui na minha cabeça interessante. Quando o Davi está no campo de batalha, ele está com uma pedra, né, com a funda. Sim. E ele vai matar não, ele vai atingir o gigante com a pedra. Então a gente precisa saber usar as ferramentas no local que Deus está nos colocando. Amém. Certo. Amém. Naquele local ali, era a funda que ele precisava usar. Ele usou a funda, derrubou o gigante, mas o gigante não estava morto. Sim. Então ele vai pegar o quê? A outra ferramenta para usar, que era a espada. Nós precisamos entender que vai ter momento que a gente tem que usar a funda, mas Sim. tem momento que você tem que usar a espada. Porque se ele usa a funda apenas, o gigante ia levantar e certamente venceria ele. É. Mas ele teve o discernimento de falar, não, até aqui foi com a funda que eu vim. Daqui para lá eu tenho que ir com a espada. A pedra me ajudou a derrubar, mas a espada vai me ajudar a Vai matar. me- É interessante Justamente. que a espada era de Saul, né? Mas não é toda ferramenta do outro que você vai utilizar, ela vai ser boa para você. Porque Saul disponibiliza para ele toda a roupa de guerra, mas não servia para ele. Sim. Então não é o que um usa, porque Saul também era guerreiro, Sim, um grande sim, guerreiro. Sim. E com aquela espada, com aquela armadura toda, ele teve muitas vitórias. Mas para Davi aquela roupa não serviu. Perfeito. Serviu somente uma parte. Perfeito. Então não adianta você olhar para o outro, imaginar fulano guerreou uma guerra e ele venceu porque ele fez assim. Deus te dá estratégia diferente, ferramenta diferente. Não é a armadura do outro que vai servir em você. Às vezes você vai sem armadura, só com pedra. Na simplicidade, Deus vai bradar na sua causa. Eita glória. E é interessante assim que um dos maiores males do mundo hoje é a comparação. Isso Sim. aí. Ah, mas o outro é melhor, o outro é maior, o outro faz mais, o outro. E Deus fala assim: Eu não fiz pergunta nenhuma, só te mandei ir. Uhum. Eu não cheguei Muito para bom. ninguém e falei assim: Você faz melhor do que os outros. Ele disse: Vai lá e faz. Sim. Ah, mas eu não sei fazer direito. Deus não perguntou se você sabe fazer direito. Ele só perguntou: Você confia na minha palavra? Olha aí. Deus não perguntou pro Davi: Ô Davi, você sabe usar uma espada para desafiar o gigante? Não. E o engraçado não foi nem Deus que mandou. É isso aí. Mas a Isso aí. questão é, o Davi sabia quem estava nele. O Isso. Davi sabia que ele era Uhum. escolhido. Amigo, amiga, você que está me ouvindo, você só tem que ter a convicção de que Deus te escolheu. Você não Glória a precisa Deus. da aprovação de ninguém, Isso você aí. não precisa de comparação. Né? Por que as pessoas hoje naufragam? Por que as pessoas hoje elas não prosperam? Por que as pessoas hoje não conquistam? Porque elas comparam. Eu não sou igual, não consigo fazer igual. Mas faça o que está ao seu alcance. Sim. E o que está ao nosso alcance, nós devemos fazer com excelência. Isso aí. Não é copiar os outros. Sim. Né? A hora que o pastor estava falando ali, às vezes um empresário, ele pode, um empresário, um empreendedor, um advogado, um juiz, ele pode ter a função dele, a profissão dele. E ele também pode ser um pastor. Sim. Um pastor, ele pode ter a profissão dele, mas ele tem que saber qual instrumento que ele vai usar. É isso aí. Um juiz não vai chegar lá num fórum e vai pregar.
ele vai executar a lei. Mas lá no altar, no púlpito, ele vai executar a graça. Aleluia. Então a mãe, ela tem que Interessante. saber a hora que ela precisa ser mãe, né? Às vezes de falar duro com o filho. A esposa precisa saber na hora que ela tem que confrontar e conflitar o marido, mas ela precisa saber também que ela tem que chegar às vezes ao lado e falar assim: eu sou um ombro amigo. Eu Aleluia. não sou só uma esposa, eu sou sua amiga. Eu não sou só seu marido, eu sou seu amigo. É olhar nos olhos e falar assim: olha, não está bem. O que que foi? É ser o terapeuta? É ser a boca de Deus, os olhos de Deus? Porque, assim, lá no começo de tudo, Davi não estava na casa. O pai falou assim: ó, ele está cuidando das poucas ovelhas, então vai chamar ele. Mas a gente sabe que naquele tempo eles não iam cuidar de ovelha perto. Uhum. E tinha que estar no pasto e longe. Mas ele sabia onde Davi estava. O pai sabia. O pai sabia exatamente, porque mandou um servo ir buscar e trouxe ele, então sabia. Mesmo distante, mesmo o pai, para os olhos do pai. E aqui eu não quero nem condenar o pai, o Jessé, porque até o próprio Samuel, que era profeta, se tivesse visto Davi de primeiro, eu teria desprezado ele. Sim. Porque quando ele viu o primeiro, ele falou: é esse. E Verdade. ele não olhou nem para os outros. Então, se o Davi era o menor de todos, ele falou: nunca que vai ser esse. Quando Deus fala para o Samuel: é esse, acho que o próprio Samuel falou assim: eu não creio nisso. Pô, o primeiro rei que eu ungi é gigante. É forte, é Os caras bonito. perto dele pegam no ombro. Imagina o Davi pequenininho, devia pegar na cintura de Saul. Mas Deus falou assim: olha, lembra Samuel. Como a gente tem uma comunhão com o Espírito Santo, mais ou menos a gente sabe como que Deus fala com cada um. Talvez naquele dia, naquela hora, naquele exato momento, Deus falou assim para Samuel: lembra que lá atrás eu disse para você que eu já tinha escolhido um homem segundo o meu coração? Samuel falou: eu lembro. É ele. Você se atentou para a aparência de um, mas eu isso aí. atento ao coração. E aqui eu tenho uma palavra aqui em cima disso depois, daqui a pouco vou falar para você, que é extraordinário, que Deus falou comigo hoje ainda. Glória. Deus falou assim: olha, eu já tenho um homem segundo o meu coração. Eu já tenho. Quando Samuel chega lá, anos depois de ungir Saul, anos, chorou tanto, amarguradamente, pelo Saul, para ver se Saul mudava, Deus falou assim: para, eu já falei para você que eu já tenho uma pessoa. E eu digo aqui para você que está me ouvindo: não rejeite a escolha de Deus. Porque Aleluia. um dia Aleluia. Deus fala assim: eu substituo você. Deus não volta atrás na escolha, mas ele substitui. Mas por quê, pastor? Por que que Deus me substitui? Porque Deus vai ficar ouvindo a minha rejeição até quando? Eu não me lembro o livro do profeta, que ele fala assim: ó, o meu povo virou as costas para mim e deu de ombro. Ou seja, ele fez assim para mim, ó. Pouco me importa o que o senhor aí tá achando, pensando. Então, até Deus tem seus limites. Sim. Eu creio nisso. Então, por isso que não é só importante ouvir que nós somos escolhidos. Uhum. E eu acho que aqui tem um ponto muito importante. Nós queremos ser esse escolhido de Deus? Verdade. Isso aí. Porque a Você. escolha de Deus é uma coisa. Deus é Sim. Deus, mas e eu? Eu quero ser um escolhido de Deus? Eu quero viver o que Deus tem Sonhou? para minha vida? Uma vez eu estava orando por uma jovem e ela passou por um processo de libertação ali no momento da oração. E o inimigo queria matar ela, matar mesmo. Ele falou: vou matar, vou jogar debaixo de um ônibus e tal. E eu fiz uma oração. Quando ela libertou, eu falei assim para ela: você quer aceitar Jesus e mudar de vida? Ela olhou nos meus olhos e disse: não. Eu Já quero vivenciei muito continuar Pois é. vivendo a minha vida. E o que o senhor fez, pastor Leandro? Eu falei assim: vá em paz. Você fez a sua escolha. Sacode a Mas eu poeira e tinha que vai ter embora. insistido. A gente não pode. Tem uma Isso coisa aí. que eu aprendi: eu não posso. Eu vou abrir até um parênteses aqui. Eu não posso pedir, pelo amor de Deus, para uma pessoa me amar. Ela tem que amar porque ela ama. Eu não posso ficar implorando o amor de ninguém. E Deus não implora. Deus só diz assim: eu te escolhi. Você me Isso aí. escolhe? Você me escolhe andar comigo? Saul não quis andar, mas Davi quis. Verdade. Qual foi o fim da vida de Davi? Qual é a história de Davi? Quem é? Quem que nasceu da raiz de Jessé, que é o rei dos reis, senhor dos senhores? Isso Veio da aí. linhagem de quem? Isso aí. Quando você olha na genealogia, vai falar o nome de todo mundo, para e fala assim: Rei Davi. Nós escolhemos a nossa história. Interessante, né? Deus, ele te escolhe, você é o escolhido, mas você também tem liberdade, né? Para permanecer ou não, para cumprir o propósito ou não.
Eu costumo dizer que nós somos todos importantes no reino de Deus, mas nenhum de nós somos insubstituíveis. Então Deus te escolhe, Ele tem um propósito, mas se você não quiser, se você não obedecer, Ele te substitui. Porque o importante é que o reino cresça e que o propósito do Senhor se realize. Se é com Perfeito. você, meu irmão, Perfeito. se você não quer, vai ser com outro. Era para ser com Saul. Ele não quis, foi com Davi. E pode ser com você também. Então se coloca na posição. Se Deus te escolheu, tem um propósito, você já sabe qual é o seu propósito, se coloca na posição. Porque Deus, Ele não vai te obrigar. Eu costumo falar isso, eu falo isso até com meu filho. Eu falo, Gustavo, tem muitas promessas de Deus na vida dele. Eu falo, a única pessoa capaz de fazer com que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida é você. E isso serve, irmãos, pra gente. Deus tem promessa, Deus tem propósito. E a única pessoa capaz de fazer isso não acontecer é você. É uma escolha. Deus te escolheu, mas você escolhe seguir ou não a vontade dele. E olhando aqui, porque já foram 43 minutos, passa voando. Que glória. Voando. Para quem tá aqui, Rafa, passa rapidinho. Rapidinho. Pastor, enquanto o senhor vai falar, eu queria pedir para a pastora abrir em Jeremias capítulo 1, por gentileza, para ler para Mas eu vou nós. enxergar aqui. Então, enquanto a pastora tá lendo aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai orar. Tem uma palavra interessantíssima aqui, nesse versículo 18 que eu falei, que um oficial chama Saul para que Saul apresenta Davi a Saul. É interessante que a partir daquele momento, Saul e Davi começam a ter uma aliança. O verso 21, 22 vai dizer assim: Davi se apresentou a Saul e passou a trabalhar para ele. Então ele já sai das ovelhas e começa a trabalhar agora no palácio. Saul gostou muito de Davi. E Davi tornou-se o seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem que é: deixa que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Então, começou a ter um elo ali entre Saul e Davi. E assim como aquele jovem que apresentou viu em Davi Deus, Saul também. Porque quando Davi tocava, aquele espírito maligno saía da vida de Saul. Por que isso daqui é importante? Porque dificilmente, se Saul não conhecesse Davi, ele deixaria Davi lutar com o gigante. Tanto que ele fala, quando Davi vai se apresentar mais à frente, né, no capítulo 17, Davi vai se apresentar para lutar contra o gigante. E Saul fala assim: Davi, você não pode lutar contra ele, porque você é moço. E ele já é guerreiro desde a sua mocidade. Não tem como. Aí Davi fala assim: mas eu já enfrentei um urso e venci. Eu enfrentei um gigante e venci. Eu não estou falando aqui, irmão, de uma história de um homem vivido. Estou falando aqui de uma história de um adolescente entre 15 e 17 anos. Perfeito. Não era guerreiro. E nós estamos falando de um rei que tinha um reinado, que já reinava, já era conhecido. Então Saul só deixa Davi ir lutar o gigante porque ele sabia o que Davi carregava com ele. Então, para você vencer as suas batalhas, é extremamente importante a sua fé estar no Senhor. Você não vai conseguir vencer as batalhas que vão se levantar na vida se Deus não estiver com você. Eu sempre gosto de falar, pastor Leandro, para todas as pessoas, porque hoje a gente vive um evangelho que é muito fácil. Uhum. Sim. Em Efésios capítulo 6, versículo 10, a Bíblia diz que o dia mau vai chegar. Ele fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que você possa resistir o dia mau. Ser crente, louvar a Deus, tá tudo bem quando o dia tá bom, é fácil. Eu quero ver quando você enfrentar o gigante. Quando você olhar para a adversidade e falar assim: é maior que eu. Saul, como ele não estava mais, porque no versículo 14 do capítulo 16 diz que o Espírito Santo já tinha abandonado ele.
como ele não vivia mais em comunhão com Deus, quando ele viu a adversidade, Golias, ele tremeu, ele não avançou. Mas como Davi estava com Deus, quando ele viu a adversidade, ele não teve medo. Nós estarmos com Deus nos garante que na hora da adversidade, na hora do dia mal, porque o dia mal vai chegar para todo mundo. Para todo mundo. Se não chegar para você agora, quando você é jovem, vai chegar quando você estiver velho. Você vai perder um ente querido da sua casa, alguém da sua família vai ficar doente, um amigo seu vai passar por uma adversidade, enfim, o dia mal vai chegar para todos. O problema não é o dia mal chegar, é como você vai encarar o dia mal. Davi só conseguiu vencer o Golias porque ele estava bem com Deus. Então você vai vencer as adversidades e as lutas da sua vida quando você estiver bem com Deus. E estar bem com o Senhor não é um momento. Por isso que a Bíblia fala de novidade de vida. É o dia após dia eu estou com o Senhor. O apóstolo Paulo vai nos orientar para que nós possamos ser firmes e constantes. Hoje eu oro e amanhã também. E depois de amanhã também. Eu estou há 1, há 2, há 10, há 20, há 30 anos. Do mesmo jeito, buscando ao Senhor. Por mais que nós somos seres humanos, erramos. É aí que eu vou na presença do Senhor. E aqui eu quero dar uma palavra de Deus. Se você errar, se você falhar, não se afaste. Ao contrário, Sim. Busque. Foi isso que aconteceu com Davi. Quando ele cai naquele adultério, ele não se afasta do Senhor. Quando ele é repreendido pelo Senhor, o Salmo 51 é um dos salmos mais lindos, porque ele faz uma oração muito sincera. Cria em mim, Deus, um coração puro e coloca em mim um espírito reto. Eu preciso voltar, ter aquela retidão que eu tinha outrora. E ele vai falar, não retires de mim a alegria da salvação. Amém. Então, Glória a Deus. ele não se afastou, ele não abandonou, ele não correu. Não, pelo contrário. Ele foi para o Senhor, ele fez uma oração sincera. Esse era o diferencial na vida de Davi. Então você, de repente, está aí do outro lado e você fala assim, mas eu já errei, eu já falhei e agora eu me afastei de Deus. Não, se ajunta ao Senhor. Faça uma oração sincera. Faça uma oração, Senhor, eu quero estar diante de Ti. Amém. Tem uma citação do profeta Isaías, daqui a pouco eu vou citar, eu vou olhar aqui, eu vou lembrar aqui, que ele fala o seguinte, que até pro ímpio, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que odeia Deus, aquele que faz maldade, aquele que mata, aquele que destrói. Nós vemos aí, nessa invasão que teve em Israel, os homens, né, do Hamas Sanguinários, né? estupraram mulher, Uhum. assassinaram Sim. crianças, bebês. Quando fala de ímpio, é nesse nível de pessoas que Deus está falando. E Deus está falando que até para os ímpios tem perdão. Verdade. Se eles se arrependerem e deixarem. Então, assim, imagine para você que um dia serviu a Deus. Imagine para você que serve ao Senhor, mas tomou uma decisão assim, não, eu vou ficar em casa, eu vou me afastar. Não faça isso. Se arrependa, faça como Davi e cultive sempre a presença de Deus na sua vida, porque você Amém. vai vencer Amém. qualquer gigante. Amém. Pastora Poliana, leu o capítulo que o pastor... Glória a Deus. Pede Olha aí pra mim, só, pastor. Jeremias capítulo 1, olha só que interessante a respeito da escolha. Olha o que Deus falou no meu coração hoje, achei isso extraordinário. Talvez você já até está me ouvindo, sabia, mas eu não sabia. Então, para mim é extraordinário. Em Jeremias capítulo 1, versículo 5, olha o texto que a pastora vai ler para nós aqui. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha só, pastora. Só poderia, por gentileza, ler? Eu queria que você que está me ouvindo agora, nos ouvindo, você prestasse atenção nesse texto que Deus fala para Jeremias. Ele está falando com Jeremias, mas se está na Bíblia, é para falar com a gente. Isso aí. Comigo, com a pastora e com o pastor também, e com você que está me ouvindo agora. Preste atenção. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha que coisa interessante. Deus falou assim, olha, você não tinha chegado à sua mãe, eu já tinha separado você. Você não tinha
entrado no ventre da sua mãe, quer dizer, seu pai não tinha, o seu pai não tinha tido uma relação com a sua mãe, mas eu já tinha te escolhido, separado e ungido com um propósito. Então, olha só, você que está me ouvindo, você veio ao mundo com um propósito. Verdade. Separado, escolhido e ungido por Deus. Aqui ele está falando com Jeremias, mas isso é para nós. Ninguém foi jogado nessa terra aqui, como um meteorito, não. Ah, vai lá, joga lá. Não. Todos, até o inimigo que veio para a terra, ele veio com um propósito. Ok? Sim. E olha, nós estamos falando de quem? Nós começamos o texto falando de quem? De Davi. De Davi. E antes de ungir Davi, quando ele estava lá nas malhadas, Deus falou algo para Samuel e Samuel transmitiu isso para o Saul. Ou seja, aqui em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14, Deus disse, ó, mas agora o teu reino, Samuel falando para o Saul aqui, né? O teu reino não subsistirá e tu não seguirás governando. O Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo quando tu não observaste, porquanto tu não observaste o que Yahvé tinha havido determinado. Olha que ponto extraordinário. Samuel está falando assim, Saul, você não andou na vontade de Deus, você desprezou Deus, você não quis voltar para ele, Deus aceitou, é a tua decisão, mas você não vai subsistir, você não vai seguir adiante, porque Deus já escolheu, olha só, porque o Senhor já escolheu um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo. Mas uma coisa que me chamou a atenção, que quando eu estava lendo, fui buscar alguns estudos, quando Samuel está falando com o Saul está no 3º, 4º ano de reinado. Ok? Uhum. A Bíblia diz que Saul governou de 40 a 42 anos. Certo? Sim. Então, se o Saul está no 3º ano de governo dele ou no 4º ano de reinado dele, e ele governou 40, o Davi foi ungido com 17. Davi não tinha nascido ainda. Davi não estava na terra ainda. Davi não tinha ido para os braços da mãe dele ainda. Vocês concordam comigo? Sim. Vamos lá. Ele é separado com 17 anos. Uhum. Ele começa a reinar com 30. Mas o Saul reinou 40. Então, se eu pegar 40 e tirar 3, dá 37. 37 menos 17 dá 20. 20 anos antes de nascer Davi. Se eu não errei o cálculo aqui, tá? Aos teólogos aí de plantão, me perdoe se eu errar alguma coisa aqui. Mas 20 anos antes de Davi nascer, o Saul recebeu uma palavra. Eu já escolhi uma pessoa. E essa pessoa está aqui comigo. Eu vou mandar ela com um propósito. Pastora Poliana, pastor Márcio, você que está me ouvindo. Há muitos anos atrás, desde a eternidade, Deus olhou para você lá na presença dele e disse assim, Jesus. Eu vou te enviar porque você tem um propósito. Pastora, Deus falou assim, você tem um propósito na terra. Aleluia. Não fuja dele. Pastor Márcio, você tem um propósito na terra. Creio, você não, mas meu pai, minha mãe, meu pai não amava minha mãe. Não, meu irmão, minha irmã, esquece isso. Esquece isso. É daqui para frente. É daqui para frente. Pega essa palavra que Deus está falando com você hoje, minha amiga, meu amigo, meu irmão, pastorzão querido, pastorzona. Ó, você que está me ouvindo, Deus está falando assim, eu te escolhi. E não foi hoje que você está assistindo, não. Não foi no dia que o pastor chamou você na frente do altar. Não foi no dia que você desceu nas águas no batismo. Não foi o dia que alguém entregou um papel na sua mão, que evangelizou você. Deus está dizendo assim, ó, eu te escolhi aqui. Na eternidade. Aleluia. Eu dei um nome para você e eu vou soprar esse nome lá no ouvido do seu pai e da sua mãe. Eu falei assim, eu quero que seja Leandro, Márcio, Poliana. Aleluia. Eu quero que seja Rafael. Aleluia. Eu quero que seja Tainara, Ocirlene e assim por diante. Aleluia. Tremendo. Você está entendendo? Eu já existi há milhões de anos atrás, desde a eternidade. Desde a eternidade. Quando Deus falou isso comigo, eu falei assim, Senhor, ele falou assim, meu filho, vocês não são um acaso. Não é um acaso. Glória a Deus. Amém? Amém. Irmãos, amém, irmãos. Amém? Irmãos, é isso. Tremendo isso aí. É isso. Tremendo, tremendo, pastor. Tremendo. De arrepiar. Queridos, o papo tá bom, se deixar, nós vamos até meia-noite aqui.
Mas já tem 57 minutos. Jesus, a oração tem que ser É oração. um dos maiores papos de Bíblia que a gente fez, com certeza. Mas o texto que eu falei é Isaías 55. Eu quero ler esse texto porque esse texto é maravilhoso. Ele fala assim, verso 6. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Clame por ele enquanto está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se a ele para o Senhor, que tem misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Em algumas outras versões que ele é rico em misericórdia. Então, assim, se até para o ímpio, para aquela pessoa que é mal, sanguinária, que mata uma criança degolada, que estupra uma mulher na frente do marido, que mata um velho de maneira cruel, se até para esse homem, se ele deixar tem perdão, imagine para você, irmão, que cometeu um pequeno erro, um pequeno deslize. Essa é a palavra de Deus, que tem esse poder para nos transformar, que tem o poder para nos perdoar e fazer com que nós nos sentimos perdoados. Porque tem muita gente que não se sente perdoado. Mas então receba essa graça de Deus nessa noite em nome de Jesus, nesse dia, né, em nome de Jesus. Querido, nós vamos fazer uma oração agora. Eu quero convidar você. Pega o seu copo com água, a roupa que você está no propósito aí orando pelo seu marido, pelo seu filho, que precisa de uma cura, que precisa de uma libertação. Nós vamos entrar agora num momento de oração. E eu tenho certeza, porque a Bíblia fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós tratamos aqui, né? A gente só traz aqui pessoas que são homens de Deus, mulheres de Deus, para que possam liberar uma palavra de Deus para a sua vida. E eu tenho certeza que nesse período de oração o Senhor vai te alcançar. O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Então esse é o momento que nós vamos estar orando. E nós oramos sempre em 3 áreas: familiar, na finança e da saúde. O pastor Leandro vai orar na área da saúde, amém, pastor? Amém. Pastora Poliana na finança e eu vou orar na área da família, tá bom? Então vou começar orando e os irmãos acompanhem a oração em nome de Jesus. Você que está em casa, entre nesse momento. Amém. Esse é um momento que Deus vai abrir não apenas a porta do céu, mas a janela do céu para sua vida, para sua casa. Pai, no nome de Jesus, nós entramos na Tua presença agora, Senhor, com as nossas orações, com os nossos clamores e súplica. E eu quero aqui, Senhor, pedir pelas famílias. Meu Deus, nós estamos, Senhor, num país onde é um país que se diz cristão. Segundo o Senhor, estatística que 80%, quase 90% das famílias no Brasil são cristãs. Mas o que nós vemos na prática, Senhor, não é isso. Porque nós vemos pessoas, ó Pai, saindo dos seus casamentos, família sendo destruída. Sim. E uma das coisas que o Senhor mais preza dentro da Tua palavra é a família. Quando o Senhor trouxe juízo sobre a terra, foi a família de Noé que o Senhor guardou. Senhor, quando o Senhor no Éden disse para Adão, para ele constituir Eva como sua esposa, e o Senhor casou ali, teve uma família. Eles não tinham ninguém, falou: deixa o pai e a mãe e vai viver com a sua família. Então, Senhor, nós vemos que a família é extremamente importante. E eu oro, Senhor, pela família, que a família brasileira e a família do mundo inteiro estejam, Senhor, no centro da Tua vontade, que o marido ame a sua esposa e a esposa ame o marido, que o esposo e a esposa criam os filhos no caminho que devem andar. Senhor, que haja um entendimento, que as nossas congregações, ó Pai, possam instruir a cada vez mais a família como deve viver diante do Senhor, para que nós possamos atrair sempre a bênção do Senhor, que a bênção do Senhor venha estar na nossa casa, que os nossos filhos venham ser prósperos, que as nossas famílias possam ser prósperas, que possam estar guardados diante da mão do Senhor. Meu Pai, eu profetizo sobre aquele homem que pensou em abandonar a sua mulher. Meu Deus, ele vai colocar a sua consciência e
ouvir, vai ver que o seu casamento é de Deus, que essa mulher foi um projeto de Deus para sua vida, que esse homem foi um projeto de Deus para a vida dessa mulher. Meu Pai, eu profetizo, Senhor, que aqueles casais que foram desfeitos por algum motivo possam reatar e possam testemunhar do poder do Senhor em suas vidas. Eu coloco o Senhor nas tuas mãos, todas as famílias, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, e nesta mesma fé e propósito nós oramos por aqueles que, meu Pai, precisam do toque do Senhor agora. Oh, meu Deus. Libera, Deus, a unção de cura. Sim, meu Pai. Em nome do Senhor, Jesus. toca, meu Pai, naqueles que estão passando por algum tipo de enfermidade, Sim, doença, Jesus. que está sendo assolado, meu Pai, por dores, infecções, inflamações. Senhor, em nome de Jesus, nome nós de Jesus, oramos meu pela saúde emocional das pessoas Sim, dessa meu nação, Deus. Pai. Em nome do Oramos, Senhor ó Deus Jesus. Todo-Poderoso, pela Em nome do cura Senhor de Jesus. Sim, meu crianças, de idosos. Senhor, toca, meu Pai. Toca naqueles que estão no leito Toca, de um Senhor, hospital, toca. que estão precisando ali, meu Pai, de uma cirurgia, já está há anos, ó Senhor, ali no corredor de um hospital, numa CTI, Sim, numa meu UTI. Toca, Senhor. Sim, Manifesta meu o Deus. teu poder, Pai. Senhor, libera ali a unção de cura, meu Deus. Em nome Toca do na Senhor coluna Jesus. desta Sim, pessoa. meu Deus. Vai tocando no Guarda, corpo Senhor dela, Jesus. meu Pai. Cura, Todos meu os Deus. caroços, gangrena. Senhor, Sim, meu manifesta Deus, o teu agora. poder e ordena agora que desapareça. Em nome de Toca, Jesus, Senhor, ó Pai, agora nós na coluna, profetizamos. vai tocando nas vértebras da coluna, vai Toca, meu tocando Deus. nos rins, Toca, tira este Senhor. cálculo renal, vai Sim, limpando meu o canal Deus. urinário. Toca, Senhor, no pâncreas, no fígado, Sim, na meu bexiga, Deus. vai tocando nos ossos, vai tocando na Sim, junta meu dos Deus. ossos, na Em nome do medula. Senhor Toca, Jesus. tu és Restaura, Senhor Deus, poderoso a para saúde. tocar, Sim, meu meu Pai, Pai. para tirar essa Restaura, Senhor, em enxaqueca, nome do para Senhor tocar Jesus. agora, meu Pai, na garganta, na laringe, na Para que o teu nome faringe. seja Toca, meu Pai, glorificado, Senhor. em nome do Em nome Senhor de Jesus, Jesus. que este câncer retroceda agora, Em nome seja Agora. do paralisada Senhor esta Jesus. ação do Agora, em espírito nome de de morte. Jesus. Nós oramos e o Sim, Senhor meu Pai. manifesta o teu poder. Toca nesta criança, Em nome do Pai, Senhor Jesus. que o inimigo está com sede de tirar a vida Sim, dela. meu Em nome Toca do agora, Senhor meu Pai, Jesus. coloca saúde. Coloca agora, meu Pai. Coloca agora a unção do Senhor. Nós Aleluia. ordenamos agora que a Agora, morte meu Deus. se afaste e o Espírito Em de nome vida do do Senhor Senhor toque Jesus. nessa criança agora. E nós ordenamos, volte agora a ter Em nome do saúde, Senhor Jesus. volte Em nome agora a de ter Jesus. vida. Pai, em nome de Jesus, esta nação precisa ser impactada Sim, pelo meu Pai. seu poder. Eu Pai, nós creio. temos muitas pessoas que estão Em nome do Senhor depressivas, Jesus. que estão com síndrome do pânico, Sim, meu que Deus. estão Em nome do ansiosas. Senhor O Senhor é um Jesus. Deus de cura. Sim, Traga meu uma Pai. cura para esta Cura, Senhor, nação. restaurar, Traga Senhor, uma a mente, cura, o meu Pai, coração, para este Senhor. povo. Toca, meu Senhor, em todos os estados desta nação, em cada capital, em cada cidade. Senhor, toca. O Senhor é poderoso para tocar. Senhor, estenda a tua mão agora e libera a tua unção sobre esta Sim, mulher meu que Deus. está grávida. Em nome do Senhor, em Senhor nome de Jesus. Jesus, o inimigo Em está nome de querendo tirar Jesus. essa criança da mãe, Em nome está do querendo Senhor levar ela Jesus. antes mesmo de nascer, mas nós oramos nome por de vida. Jesus. Nós oramos, ó Pai querido e Deus amado, para que a tua mão esteja estendida. Aleluia. Toca nela agora, Em meu nome Pai. de Ela está às vezes chorando, ela está com a mão na barriga chorando, dizendo: Em Senhor, nome do o que Senhor está Jesus. acontecendo? Mas neste momento, o Senhor é um Deus poderoso para tirar as Aleluias. trevas, a escuridão que está sobre essa Sim, família meu Em nome e Pai. levar do a Senhor luz, Pai. Jesus. E levar a luz, e levar Em nome do vida, Senhor e levar Jesus. ressurreição ali agora. Que esta mãe sinta essa criança, meu Pai, chutar na barriga para ela Em nome saber do Senhor que essa Jesus. criança ainda tem vida. Nós oramos por vida, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nesse mesmo propósito, eu venho clamar pela tua presença, Senhor Deus, nos lares. Senhor, repreendendo todo o espírito de escassez, Senhor, dentro das famílias. Senhor, dá força, Senhor Deus, a esse pai de família, Senhor, para ser o provedor desse lar. Às vezes, Senhor, ele está passando por um momento de ser envergonhado, Senhor, passar por uma dificuldade financeira. Às vezes, Senhor, foi uma falta de planejamento, mas que o Senhor venha dar sabedoria para que essa mesa seja cheia, para que esses filhos sejam providos, Senhor. Não só com a provisão, Senhor, desse pai, mas a provisão do Senhor.
Eu repreendo todo o espírito, Senhor, do devorador nesses lares. Eu repreendo todo o espírito, Senhor, de escassez nos lares agora. Eu declaro a provisão do Senhor. Eu declaro a prosperidade do Senhor. Que essa mesa seja farta, não só daquilo que provém do material, mas da presença do Senhor nessa casa. Que sejam cheios da tua presença, da tua prosperidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, através dessas orações, que Deus em Cristo Jesus possa conceder esse milagre que você tanto almeja. Que o nosso programa do Papo de Bíblia, a ideia é essa, é abençoar a sua vida. Então, saiba que você é um escolhido. Então, eu quero pedir a você que ouviu essa mensagem, que trouxe um impacto sobre a sua vida, que você curta, comente, compartilhe. Compartilha mesmo com pessoas. Outras pessoas precisam ouvir o Papo de Bíblia. Não pelo Papo de Bíblia, é pela palavra que nós carregamos aqui e liberamos sobre a sua vida. Quando você envia esse conteúdo para alguém, você está abençoando uma família, abençoando uma pessoa. Então, curta, comenta e compartilha. Pastor Leandro, obrigado. Obrigado, irmão. pastorzão. Deus abençoe. Obrigado. Pastora Obrigado, pastor. Poliana, Obrigado, pastora. Deus abençoe. Queridos, Amém. Deus abençoe a todos e até o próximo Papo de Bíblia.